Beleza? Para honra e glória nosso Jesus Cristo, estamos aqui no dia 26 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória nosso Jesus Cristo, agora no ano 2026. E, gente, é o seguinte, se você chegou até aqui, já se inscreve logo para amanhã, dia 27, você receber a notificação e curte aqui, para que você seja instrumento de Deus, para o reino de Deus chegar em mais gente. Porque assim, o evangelho é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Que Deus vai usar a sua vida para chegar no próximo e assim continua para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E continuando, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, hoje nós estamos em Levítico, capítulo 11. E esse é um texto muito interessante, é um texto que o Senhor dá base para todo o entendimento do que é alimento puro e impuro, do que a gente deve ou não comer e que maneira a gente deve, entender para poder qualificar cada um deles. Só deixando uma coisa muito clara, e pelo amor de Deus, eu faço esse pedido para você. Isso aqui não é suficiente para tirar sua salvação. E por que eu digo isso? Porque sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação, ela só depende de uma única coisa, que é crer em Cristo Jesus com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Se nós cremos com o coração e confessamos com a boca, acabou, nós somos salvos em nome de Cristo Jesus. Ponto. Salvação depende de Cristo. Salvação depende do Messias. Salvação depende daquele que veio em nome do Senhor. E se cremos nele, somos salvos. Acabou. E só abrindo mais um parêntese. Só conseguimos crer que Jesus é o Senhor porque lá atrás o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. E consequentemente nós cremos porque Deus nos deu a fé para que creiamos em Cristo e aí sim, nós cremos e só confirmamos aquilo que ele já tinha escrito a nosso respeito, que somos filhos dele. Ou seja, o que você come, o que você não come, isso não vai tirar a sua salvação, isso não vai te anular, isso não vai te tirar de Deus, isso não vai tirar da presença do Senhor. Agora, Deus deixa claro que isso pode alterar a sua fé, pode alterar a sua mente, pode alterar a sua cultura, pode alterar a sua paz, pode alterar a roda de locais que você frequenta, pode alterar toda a sua vida, certo? Se você quer seguir isso ou não, é uma questão pessoal totalmente, absolutamente sua, certo? O que você acha, o que você não acha, isso é uma questão sua. Agora sim, Deus dá um norte. O norte é esse. Se você quer seguir, siga. Se você não quer seguir, entendeu? Isso não vai alterar a sua ligação com Deus. Isso não vai alterar se você é salvo ou não, ok? Eu só tô falando isso, só tô deixando isso muito claro porque assim, felizmente ou infelizmente, sobre esse assunto do alimento, aqui do que é puro, do que é impuro, há muita polêmica até hoje. Eu não estou aqui para poder dizer o que é certo e o que é errado. Eu só estou aqui para honra e glória do nosso Jesus Cristo para expor o texto. Inclusive, a minha opinião, até agora eu nem dei. E eu também não faço questão nenhuma de dar a minha opinião. A única coisa que eu quero realmente é expor o texto. Nada mais, nada além. E deixando muito claro, em nome de Jesus, eu não sou melhor que ninguém, certo? Eu conheço pessoas tanto do lado que apoiam comer qualquer coisa, que são excelentes, que têm ótimos argumentos, e quanto também do lado que não apoia, e que também são excelentes pessoas e que têm excelentes argumentos. A questão e o ponto é, o que é que para você é melhor? Porque assim, Deus está dando uma base, Deus está dando uma estrutura, Deus está dando um norte. O que é que para você acaba sendo melhor? Olha, é uma questão totalmente pessoal. Escolha entre o que você acha interessante. Deus ele vai mostrar como você vai conseguir ponderar se aquele alimento ele é santo ou não, se é puro ou não, se é imundo ou não. E se ele for imundo, você vai ter consequências. E se ele não for imundo, você também vai ter consequências. Isso aqui é responsabilidade, sabe? E vamos começar com o texto para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Levítico capítulo 11, versículo 1. Perdão. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: diga aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido é dividido em duas unhas e que rumina. Você vê casco fendido, dividido em duas unhas e rumina. Ponto. É simples assim. Qualquer animal que tem casco fendido e rumina, vocês podem comer. Ok? Ok. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminem,
nem os que só têm casco fendido. Se só rumina ou se só tem casco fendido, não pode comer. Tem que ter as duas coisas. Nem só ruminar, nem só ter casco fendido. Mas tem que ruminar e ter casco fendido, ok? Ok. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. Aí você vê, Deus está deixando claro um rol taxativo. E ele está, além disso, dessa base que ele está dando, ele está dando também exemplos. Ah, esse animal, no caso a lebre, não, ele rumina, mas não tem casco fendido, então é impuro. Ah, o camelo, ele tem casco fendido, mas ele não tem casco fendido, mas ele rumina, impuro. Então ele está mostrando isso. Perdoa. Por quê? Porque Deus, além dele dar a instrução, além dele dar a norma, ele também faz questão com que a gente tenha exemplos para poder vir a entender. Porque ele não considera o justo como injusto ou o pecador como inocente. Então ele quer que todos tenham clareza. Por isso que eu deixo claro, a minha opinião não vale nada. O que eu acho, eu sou ser humano, eu posso errar, eu posso falhar, pelo amor de Deus. Agora, o texto, o que Deus falou, isso não erra. O céu e a terra vai acabar, vai passar, mas a palavra de Deus nunca vai voltar atrás. O que Deus falou acabou. É isso que é a base, isso que é importante. E é isso que não muda. Então, assim, eu só me preocupo com o que Deus falou. O que eu acho, o que eu penso, que isso aí. Olha, inclusive eu deixo uma coisa clara. Queira você ser mudado por Deus. Não queira ser assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, não, não. Queira você ser mudado por Deus, certo? Ser aperfeiçoado pelo Senhor. Versículo 9. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Você vê, barbatanas e escamas, certo? Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, perdão, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuras os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatana e escamas será proibido para vocês. Aí você vê. Olha, existem inúmeros animais nas águas, seja água de rio, seja água de mar. Mas tem barbatana? Tem escama? Não tem? Corta. Pode cortar. Pode cortar porque, assim, não sou eu que estou dizendo, mas é Deus que está falando. Você, Israel, não vão poder comer isso. Ponto. Olha, eu não vou entrar muito nessa questão. Inclusive, tem muita gente que estuda sobre isso e tem, assim, estudos extremamente profundos a respeito disso, que traz, assim, inúmeros raciocínios e mostram o porquê Deus condenou todas as carnes, seja de rio, seja de mar, seja terrestres, digamos assim, que são proibidas. E por quê? E basicamente são carnes que têm bactéria, ou que tem uma probabilidade maior de ter bactéria, que tem uma probabilidade maior de ter vírus, que tem uma probabilidade maior de ter toxinas, que tem uma probabilidade maior de ter passado ali por um processo violento na sua morte, inclusive antes de falecer, né, de ser tirado a vida desse animal. Esse animal ele libera muita toxina. E justamente isso está atrelado a uma série de doenças. Olha, o mundo moderno, infelizmente, tem muitas doenças e cada vez é mais comum ter doenças crônicas, infelizmente. Isso tudo está ligado, infelizmente ou felizmente, a gente não seguir a regra que Deus estabeleceu. As pessoas, a carne, no geral, todo mundo gosta, infelizmente, do gosto das carnes que são proibidas. As carnes proibidas, digamos assim, as carnes imundas, as carnes impuras, elas de fato são muito mais saborosas. Agora tem uma questão. Existe um preço a se pagar.
E esse preço ele pode cair na saúde física, ou na saúde mental, ou na saúde espiritual. Se você quer pagar esse preço, tudo bem, problema seu, é uma questão sua. Ponto. Eu não estou aqui para dizer se você está certo ou errado, a questão não é essa. Agora, o que o texto de Deus, o que o Senhor falou é: não come essas coisas. Evite essas coisas, saia disso. Para quê? Para que vocês vivam em paz, para que vocês tenham saúde, para que vocês tenham contato comigo limpo, em paz, tranquilo. É uma escolha. Versículo 13, perdão. E assim, eu não vou entrar muito nessas questões por causa do horário mesmo, mas eu digo para vocês, olha, Deus ele está mostrando aqui que ele quer que o povo dele tenha paz, tenha segurança, tenha saúde. Deus ele está criando uma sociedade e indivíduos fortes. Deus ele não está querendo que as pessoas sejam fracas e doentes e sabe, negativas. Deus ele quer o contrário. Deus ele quer que você seja o máximo do máximo do máximo que você possa conseguir um dia sonhar em chegar. Entendeu? Vamos seguir. Essas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafe, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha e qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todos esses animais aqui, eles, sem exceção, eles têm contato, digamos assim, com carcaça, com lixo, com fungo, com bactéria, com vírus. Eles têm contato com esses elementos, esses animais, até essas substâncias que elas são nocivas ao ser humano. Então, consequentemente, causam uma transmissão indireta de vírus, de verme, de bactéria, de toxina, de forma indireta a essa transmissão. Perdão, vou dar exemplo do morcego. O morcego ele come. Muita gente acha que morcego tira o sangue e tal. Tem uma espécie de morcego que faz isso e tal. Mas muito morcego ele come fruta. Mas aí que tá. O próprio morcego, quando ele tá ali se alimentando e tal, na própria fruta, ali, pelo próprio lábio dele, o ambiente que ele vive, que geralmente são ambientes mais escuros, ambientes que têm uma umidade maior, naquele ambiente tem muita bactéria, aquele ambiente tem muito fungo. E essas coisas, esses alimentos, esses animais, né, esses intrusos à vida humana, as bactérias, os vírus, nesse caso aí, os fungos que estão nas cavernas, nas árvores, nos locais onde os morcegos vivem, esses fungos eles fazem mal ou podem fazer mal ao ser humano. Então, justamente Deus está dando esse entendimento. Assim como a abelha ela leva o pólen, e a abelha é boa, muito boa, não para comer o mel, mas a abelha não. Mas assim como ela carrega o pólen de um lugar para o outro, o morcego, por exemplo, faz isso. O urubu também faz isso, levando vírus, bactéria, levando doenças. Assim como, por exemplo, qualquer animal aqui, que o Senhor disse que é um animal imundo, um animal sujo, um animal que não deve comer. Ah, mas os outros animais também que podem comer, eles também podem transmitir doença e tudo mais. Sim, mas proporcionalmente muito menor. A probabilidade é muito menor. É infinitamente menor. Então, assim, é o que Deus falou, é o que Deus ensinou. Essa é a regra, certo? Vamos lá. Versículo 20. Versículo 20. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, olha aí, abelha, abelha, perdão, abelha, eu esqueci as outras também, mas tem várias aí. Mas, nesse caso aí, que tem asas, mas não se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dentre essas, porém, vocês poderão comer aqueles que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Olha que maravilha. Por que maravilha? Isso aqui, nós vamos ver para honra e glória do nosso Deus Cristo, um profeta. E esse foi basicamente o último profeta antes de Jesus, que era primo de Jesus, João Batista.
João Batista, ele comia mel e gafanhoto. Ele morava no meio do deserto. E isso aqui é incrível, porque assim, por que é incrível? Porque ele, como judeu, ele tinha que seguir a lei do Senhor. Nós, como seguidores de Cristo, o próprio Jesus, ele só é Jesus, ele só é o Messias, ele só é o rei, porque ele seguiu a lei. Então Jesus, uma coisa eu posso garantir assim acima de todas as coisas. Não eu, mas o próprio texto. Jesus, ele seguiu isso aqui. A fio, a risca, de forma íntegra. Então, assim, Jesus, ele seguia essas regras. E seu primo, João Batista, ele comia mel e gafanhoto. Se Deus quiser, nós vamos ler isso. Mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e que se movem pelo chão. Perdão. Por meio delas, vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo que carregar o cadáver de alguma delas lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido todo animal de casco não dividido em duas unhas ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre as pontas dos pés são impuros para vocês. Todo que tocar seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Olha, e aí nesse caso aqui entra gato não pode, cachorro não pode, tartaruga não pode, todos esses animais, certo? Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuro. A doninha, o rato, considerarão impuro, certo? Esses vocês considerarão impuro. A doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto de areia e o camaleão. Todos que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuro. Ou seja, todos que se movem próximos ao chão, vocês considerarão impuro. Quem neles tocar depois de morto estará impuro até a tarde. E tudo sobre o que um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Seja objeto feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco. Perdoa. Deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde. Então ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impuro. Tudo aquilo que o cadáver de um animal cair ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão, estarão impuros. E vocês o considerarão como tais. Mas se cair em uma fonte ou numa cisterna, onde se recolhe a água, ela permanece pura. Mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Mas se for derramada água sobre a semente, você a considerará impura. Quando morrer o animal que você tem permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Você vê, Deus ele não quer, ele não quer que a gente ache que a vida, perdoa, ele não quer que a gente ache que a vida tem que ser desprezada, certo? Ele permite que nós comamos animais, mas ele quer que a gente dê consciência do sangue que a gente derrama. Se a gente tirou a vida de um animal, que a gente coma. Se a gente não comer, a gente está em absurdo pecado. Mas se a gente tirou a vida de um animal puro para se alimentar, tudo bem. Todo animal que se move rente ao chão lhe será proibido e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão. Quer se arraste sobre o ventre, quer ande quer ande de 4, ou com auxílio de muitos pés, são proibidos a você. E aí entra a aranha,
entra a vespa, né? Vespa foi lá em cima, questão de enxame. Entra a questão de lacraia, entra a questão de escorpião, entra a questão desses insetos todos. Perdoa. Não se contaminem com qualquer desses animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor, que os tiro da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. E aí você vê, Deus ele fala, sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, o nível, a base, o entendimento, como é que eu posso explicar isso? Como é que eu posso trazer isso? A base e a linha que Deus dá para que nós venhamos a ser santo é Ele próprio. É Ele próprio que diz, olha, eu sou santo, vocês são meus, sejam santos. Entende? Não é por quem você é, não é pelo que você foi, não é pelo que você acha, mas é por mim. Sejam santos porque eu sou santo. Porque eu sou santo, vocês sejam santos. Ponto. Essa é uma regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o puro e o impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Foi Deus que estabeleceu. Não foi homem, não foi seja lá quem for. Foi Deus que estabeleceu. Estabeleça os animais que são puros e impuros. Acabou. Façam distinção. Ponto. Levítico capítulo 12. A purificação após o parto. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, quando a mulher engravidar e der à luz ao menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ao 8º dia, Jesus foi levado até o templo e foi circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário, até que se complete os dias de purificação. Se der à luz a uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Olha, perdoa. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje nós estamos em 2026 e hoje existem direitos. Hoje existe um Estado democrático de direito, onde os direitos são protegidos, onde as pessoas são protegidas, onde a propriedade privada é protegida. Mas assim, em uma época, nesse tempo aí, aproximadamente 4 a 5 mil anos antes de Cristo, o mundo era muito bárbaro, o mundo era muito cruel. Então assim, infelizmente, se Deus não tivesse colocado uma lei para que os homens não viessem a se deitar com suas esposas, haveria um risco não só delas virem a falecer no período ali, né, do pós o parto, puerperal, como também até os filhos, eles virem a ter doenças e falecer também. Então assim, o que é que Deus faz? Se é menino, pronto, o período que é necessário que vocês fiquem reclusos, a criança e tal, e a mãe, é menor. Se é menina, é um período maior. Por quê? Pela delicadeza de cada um. Pela delicadeza do natural, da biologia de cada um. Então, assim, Deus ele estabelece cuidado para criança. Deus estabelece cuidado para a mulher. Deus estabelece cuidado para a família. Deus estabelece cuidado para o pai. Deus estabelece cuidado para a mãe. Deus estabelece cuidado para os filhos. Então, assim, nós estamos falando de uma época onde as pessoas era comum práticas que eu nem posso falar aqui. Isso era comum entre as pessoas. Infelizmente, até hoje existem determinadas práticas. Imagina aquela época onde várias e várias culturas praticavam determinadas coisas. Então, assim, Deus vai lá e cria o direito do órfão, da viúva, do filho, da esposa, do pai, da mãe, para cuidar de cada indivíduo. Isso é cuidado, isso é carinho. Isso é um Deus protetor. Quando se completarem os dias de sua purificação, pelo nascimento de um menino ou uma menina,
ela trará ao sacerdote que entrar da tenda do encontro, ou o encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha, como oferta pelo pecado. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz ao menino ou à menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta do pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. E olha, só deixando uma coisa clara. Se ainda assim a mãe não tivesse condição de ter a pombinha, né, as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos, não tem problema não, sabe por quê? Porque Deus ele estabelece que nós temos que cuidar de quem não tem. Ou seja, quem tem mais, doa mais, quem tem menos, doa menos. E quem ficava responsável por essas doações era o próprio templo. E se a pessoa não tinha condição de ter ali as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos, o templo daria esse sacrifício para essa pessoa, daria esses 2 rolinhas e 2 pombinhos para que essa pessoa viesse oferecer a Deus. Por quê? Porque foi alguém que fez esse sacrifício em prol deles, foi alguém que comprou esses animais em prol deles. Não comprou diretamente, mas deu ali aquele valor para o templo, para que o templo viesse a fazer esse trabalho. Então, assim, Deus ele sempre cuida de todos. Perdão. Deus ele cuida de quem é filho, Deus ele cuida de quem tem mais, Deus ele cuida de quem tem menos. Deus ele cuida de quem são os pais. Para quê? Para que todos possam vir até a graça dele. Versículo 13. Levítico, versículo 13. Cadê? Aqui. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, ou uma erupção, ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote, Arão, ou a um dos seus filhos, que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo se tornar, o pelo houver se tornado branco e o lugar aparecer mais profundo do que a pele é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tivesse se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará e se verificará que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele e o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não a espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas e essa estará puro e estará puro. Mas depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhou pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. E aqui a gente está dizendo, a gente está tratando aqui, né, nós estamos lendo aqui algo que era muito sério. A lepra, graças a Deus, hoje a ciência ela consegue curar, ela consegue tratar, ela consegue trazer uma solução para isso. Mas naquela época não tinha. De fato, as pessoas vinham a falecer. Ou Deus purificava. Caso contrário, as pessoas iriam falecer mesmo. Era algo terrível. E, infelizmente, era até comum. Infelizmente, é uma doença que era comum nesse período. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele. E o sacerdote declarará impuro. Não porém isolamento, porque já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar, este
este a examinará e se observará que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual estará pura. Ou seja, tem carne? Tem. Se tem carne, então está impura. Mas se aquela carne ficou branca e ali passou a ter, carne e ficou branco, tá puro. Mas se ali a carne está viva, está uma ferida aberta, está impuro. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local e se aparecer mais profundo do que a pele, do que pele e o pelo ali tivesse se tornado branco, o sacerdote declarará impuro. É um sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhado pela pele, o sacerdote declarará impuro, é sinal de lepra. Mas, se a mancha não estivesse alterado, nem se espalhado, é apenas uma cicatriz da ferida, e o sacerdote declarará puro. Ou seja, teve um ferimento, e naquele ferimento ali, teve um pelo branco que cresceu, opa, é lepra. A lepra cresceu ali. Mas se não cresceu, tudo bem, é só uma cicatriz. Basicamente é isso. Versículo 24. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha. E se o pelo sobre ela tivesse tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra, que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profunda do que a pele e estiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará, e se a mancha estiver espalhada na pele, o sacerdote declarará impuro, é sinal de lepra. Se, todavia, a mancha não estivesse alterado, nem se espalhado pela pele, mas estiver diminuído, é o inchaço da queimadura, e o sacerdote declarará puro. É apenas a cicatriz da queimadura. E aí você vê essa questão a importância, de analisar ali se tem pelo branco ou não, se aumentou ou não, se diminuiu ou não. Deus deu essa sabedoria aos sacerdotes, para que eles pudessem ver de uma forma muito, muito sutil aquilo ali e pudesse cuidar da saúde do povo. Quando o homem ou a mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelo e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isso é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se quando o sacerdote examinar o sinal da sarna, essa não parecer mais profunda do que a pele, e não houver pelo escuro e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não estivesse espalhado e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não estivesse espalhado mais e não parecer mais profundo do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote examinará, e se a sarna estiver se espalhado pela pele,
O sacerdote não precisará procurar pelo amarelo. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna estará curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando o homem ou a mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos do homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva, da frente ou de trás da cabeça, é lepra, que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote examinará e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada, como a lepra de pele, o homem será leproso e impuro. O sacerdote terá que declarar impuro devido à ferida na cabeça. Quem fica leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte da frente do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em qualquer pedaço de objeto de couro, e se a mancha da roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia examinará a mancha, e se ela tivesse espalhado pela roupa, ou pela peça toda, ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo, corrosivo. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida, ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo. O objeto será queimado. Mas se, quando o sacerdote o examinar, a mancha não estivesse espalhada pela roupa, ou pela peça tecida, ou entrelaçada, ou pelos objetos de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará, e se a mancha não estiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-a com fogo. Quer que o mofo corrosivo tenha afetado um lado, quer do outro do objeto. Quer o outro do objeto. Se quando o sacerdote examinar, a mancha tiver diminuído, depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas, se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça de tecido ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra. E tudo que tiver mofo será queimado com fogo. Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, então estará puro. Perdão. Esta é uma regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. E aí você vê, Deus ele até sobre a roupa, até sobre o mofo na roupa, Deus ele fala. Para quê? Para que a gente sempre venha entender que Deus ele é um Deus completo. Ele não quer cuidar de você só em uma área da vida, ele quer cuidar de você em todas as áreas da sua vida, sem exceção. Vamos continuar por causa do horário. Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14, versículo 1. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras vivas e um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com a água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro,
com um pano vermelho e com um ramo de isopo no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que tiver sido purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, a sobrancelha e os restantes dos pelos, lavará suas roupas e banhará o corpo com água, e então ficará puro. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, com oferta de cereal e uma caneca de óleo. O sacerdote que fez a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas, Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Perdão. Você vê, tudo a gente precisa apresentar na presença, tudo a gente precisa fazer e levar à presença de Deus. Por quê? Porque mesmo a gente fazendo as coisas, mas sem apresentar a Deus, não quer dizer que aquilo está puro, sabe? Nossa compreensão, aquilo pode estar certo, aquilo pode estar correto, aquilo pode estar direito. Mas é Deus que vai dizer se aquilo que a gente está fazendo é puro ou não, é correto ou não. É Deus quem diz. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará. Como oferta pela culpa. Juntamente com a caneca de óleo, ele os moverá perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificadas as ofertas pelo pecado e o holocausto, como se dá com a oferta pelo pecado. Também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco de sangue de oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da mão direita e no polegar do seu pé direito. Lembra? Assim como houve a purificação, assim como houve a, a apresentação, né, a unção daqueles que foram os sacerdotes, ungido, os filhos de Arão, a orelha direita, o dedo direito da mão direita e o dedão do pé direito, da mesma maneira a pessoa que está sendo purificada ela recebe o sangue no mesmo lugar. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito do óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco de óleo restante na palma de sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Perdoa. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará um animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual está puro. E aí você vê, até para a pessoa ser pura, estar pura e ficar pura, até aí tinha todo um processo para isso acontecer. E vamos continuar. Versículo 21. Se todavia for alguém pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, para ser movido e para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha amassados com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E aí você vê, Deus está pensando, ele pensa em todos, tanto aqueles que têm mais quanto aqueles que têm menos. Inclusive na condição daquele que tem menos, para que ele também possa vir a ser purificado também. Ou seja, Deus ele pensa em todos. No 8º dia ele os trará aos sacerdotes, para sua purificação e entrada tendo encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor como
Gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma de sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco de óleo da palma de sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma de sua mão, no mesmo lugar em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo da palma de sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos. Um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daqueles que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todos aqueles que têm lepra e não têm recursos para fazer a oferta pela purificação. Oferta da purificação. A purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que eles dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupe a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas na parede e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhados pela parede da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas no local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e todo o reboco raspado seja jogado no local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Perdão. Só exemplificando aqui, Deus está falando assim, ó, se viu mofo na parede, pronto, vocês vão lá, vão deixar 7 dias a casa fechada. Isso aconteceu e ficou ali no lugar o mofo, pronto. Vai tirar aquelas pedras, vai tirar todo o reboco e vai vir com barro novo e vai fazer um novo reboco. Pronto. Vamos ver. Agora aqui já botou um novo reboco. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retirar as pedras e de raspar do reboco da casa, o sacerdote irá examiná-la. E se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo. A casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para o local impuro, fora da cidade. Quem entra na casa, enquanto estiver fechada, estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não houverem espalhados depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois a mancha de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo e o pano vermelho e a ave viva, e os molharão no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro e com isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo, nas roupas ou na casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. E assim, Deus ele deixa claro
nós temos que fazer essa distinção entre puro, impuro, santo e profano. Deus ele fez isso aí, estava fazendo isso aí e estava dando uma regulamentação do que fazer ou não fazer quando essas coisas acontecerem. Gente, Deus é perfeito, Deus cuida do povo dele e uma coisa é certa, isso aí nunca mudou e nunca vai mudar. Ele sempre quer o nosso melhor. E é isso. Muito obrigado em nome de Cristo Jesus, acima de todas as coisas, agradeço ao Senhor. Depois a você, por você ter chegado até aqui, né, no dia 26 no dia 26 de 365 dias, agora no ano 2026, graças a Deus. Se inscreve aqui para amanhã você receber notificação do dia 27 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026. E curte aqui para que assim você seja usado por Deus para o reino dele chegar em mais gente. Porque assim, ó, tudo que eu posso fazer eu estou fazendo. Não posso fazer nada além. Mas você pode clicar aqui embaixo no like, no botão de curtir, para que esse vídeo ele chegue em mais vidas, mais pessoas, mais almas. E isso é uma maravilha, né? O Senhor se alegra e para honra e glória do nosso Jesus Cristo é uma bênção. Então, assim, vamos fazer isso, vamos espalhar o reino dos céus enquanto ainda há tempo. Mais uma vez, muito obrigado. Até amanhã, dia 27. Em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deus te abençoe grandemente, você e sua família. Em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 27. Em nome de Cristo Jesus. Amém.